Vou fazer análise da biomecânica do saque do Pedro, começando pela filmagem na câmera frontal. Então a primeira coisa que a gente avalia nesse ângulo é a base. Então, linha um pouco atrás da linha, jogou o quadril para trás, então o pé levantou. E aqui tem uma questão que esses pés alinhados vão fazer com que o quadril fique próximo ao ângulo que está o pé. Se esse pé de trás fica mais na diagonal, naturalmente o quadril vai ficar virado para a diagonal. Nesse caso, o quadril está para frente, levemente para frente, mas eu vou esperar ele continuar a ideia de que jogou o quadril para trás, criou esse arco, vai jogar o quadril para frente, criando um novo arco, uma nova alavanca. Essa é a ideia do uso do quadril, porque o quadril, fazendo um movimento longo, ele gera um lançamento longo. Então é muito mais preciso você trabalhar o quadril para lançar do que você trabalhar os músculos em volta do ombro esquerdo, no caso do Pedro, que é destro. Então vamos ver à medida que ele separa as mãos, a raquete vai lá para trás e a mão que está com a bola já vai subir. Esse ponto, Alcaraz e Djokovic, vários jogadores usam mais ou menos essa ideia. O Djokovic sai daqui, o Alcaraz, se não me engano, sai um pouco mais alto. Mas essa é uma ideia boa, porque quando você sai aqui de trás, você forma um arco. E isso gera dificuldade no ponto que você abre a mão para onde vai a bola. Então, isso uma situação muito comum quando se cria esse arco, que muitos amadores fazem isso. E isso dificulta bastante a precisão no lançamento, porque você tem que ter um ponto exato para abrir a mão. Então ele jogou o quadril para trás. Ao subir, o braço esquerdo flexiona. Quando isso aqui acontece, você oscila muito, porque você está gerando uma alavanca do seu cotovelo. Então isso aqui, ele está sendo como uma alavanca. E aí você pode lançar para qualquer lugar essa bola, porque é muito sensível esse movimento que o braço e o antebraço geram. Então ele lança, vamos voltar um pouquinho, ele lança, para de usar o quadril nesse momento e faz o lançamento somente com a mão, braço e antebraço. Então acaba sendo usado mais o movimento dos músculos em volta do ombro do que o próprio quadril. Ele lança e arrasta o pé para frente. Quando ele arrasta o pé para frente, nesse ângulo não vai dar para a gente ver com precisão. No ângulo traseiro a gente vai ter uma ideia melhor. Mas dá uma sensação que essa parte da frente está levemente na diagonal, sendo que essa alavanca cria essa posição, cria essa alavanca que vai realizar o golpe. Quando você está com esse quadril aqui para trás, você tem uma alavanca maior gerada no ombro, porque esse ombro ele vai ficar mais para trás um pouco. Então você vai gerar uma trajetória maior na hora que esse corpo subir e o ombro fizer o trabalho dele através do quadril. Então esse é o primeiro ponto. Isso aqui resolveria com os pés
ficando mais na diagonal. Precisa ser tanto, um pouco mais na diagonal. E esse pé fixo, fazendo com que o pé de trás ou chegue até ele arrastado, mas não invadindo, né, arrastado até aqui mais ou menos, para manter o quadril de lado, ou flexionando desse ponto, ou os pés um pouco mais junto para ficar confortável, e saltando desse ponto, como muitos jogadores fazem, como Federer e vários outros, Djokovic, vários deles não arrastam. Eu não lembro se o Djokovic arrasta, mas eu acredito que não. Mas tem vários deles hoje que não arrastam, eles simplesmente flexionam e saltam. Eu não lembro só se é o Djokovic que eu falei agora ou o Alcaraz que não arrasta. Eu vou verificar aqui, depois eu falo também. Então ele lança, passa na hora de pisar. Então esse passar, ele faz com que o corpo fique realmente de frente. Então o ombro de trás, ele já sai numa diagonal. Ele já sai numa diagonal. Quando esse corpo está contrário, ele já sai nessa diagonal. Então a alavanca gerada aqui para realizar um trabalho acaba sendo menor do que se o ombro dele estivesse aqui atrás. E aí o ponto para chegar aqui acaba sendo maior, a trajetória. Não sei se ficou claro essa parte do peito virado para frente, fazendo com que o ombro já estivesse levemente para frente. É como se o adversário estivesse vendo toda essa parte da frente do corpo dele. Então isso aqui, nesse momento, o adversário teria que estar vendo as costas, mas isso nós vamos ver em outro ângulo, que vai facilitar. Então são duas coisas que acontecem com o pé. A primeira é essa arrastada do pé esquerdo para frente. A segunda é o pé direito invadir. Ele invade a frente, ele passa. Então esse pé teria que ficar aproximadamente aqui, para que isso não acontecesse. Então já que ele arrasta. Agora vamos olhar para a questão da batida. Ele lançou, flexionou, a mão esquerda esticada está mantendo o ombro esquerdo como eixo, então o ombro direito vai subir, fazendo com que a raquete faça a laçada. A hora que ele sobe, a raquete cai. Perfeita essa alavanca que está sendo criada aqui. Ao subir do corpo, esse ombro vai subir, o cotovelo, a mão e a raquete vai ser chicoteada lá em cima. Aqui ele dá uma inclinada, que nesse ângulo aqui não vai dar para ver, vai dar para ver o pé, exato. Se esse pé está aqui, significa que ele está gerando um contrapeso porque o golpe foi para lá. E para o golpe ir para lá, e essa raquete fazer esse desenho aqui que ela está fazendo, isso aqui é o corpo compensando um equilíbrio, desculpa, um desequilíbrio. O corpo está compensando, gerando uma maneira de corrigir todo o desequilíbrio que provavelmente aconteceu porque na hora que ele vai bater a bola tá baixa e ele precisa corrigir essa altura. Isso aqui a gente vai ver bem na câmera traseira, que eu vou passar em seguida. Deixa ele fazer mais um saque. Começa jogando o quadril para trás, arrasta o pé, o quadril para de trabalhar, lança, arrasta o pé de maneira negativa
Isso aqui é bom a gente ver bem, porque nesse ângulo vai dar para entender o quanto precisa ser compensado o golpe pela falta de alavanca. Um pequeno, agora foi uma pequena ajuste do desequilíbrio, foi menos. E agora eu vou passar para a câmera traseira. Essa câmera de trás aqui, ela mostra alguns pontos bem legais. A gente vai conseguir ver bem a base. Todo o trabalho da base, ó. Primeiro arrastou e depois arrastou novamente. Nesse caso, olha como ele passa. Mas esse passar é porque ele errou o lançamento, mas isso aqui é a ideia clara. Esse pisar aqui na frente foi a ideia clara da movimentação do pé que ele está realizando. Vai jogar o quadril para trás, como nós vimos na câmera frontal. Abre a mão muito baixa. O ideal é que essa mão lançada pelo quadril, né, não pelo braço, mas essa mão que está abrindo aqui, o ideal é que ela abrisse mais alta, para que gerasse uma trajetória linear maior, então ele teria mais precisão, mas tudo isso não está acontecendo através do quadril, está sendo através dos músculos braço e antebraço ali do ombro esquerdo que está lançando. Pisa, arrasta o pé para frente, pisa, passando muito do ponto. Olha o quanto passou aqui. Isso aqui dá para ter uma ideia de que comprometeu o trabalho do flexionar do joelho. Então compromete muito o salto, porque os joelhos não estão alinhados, ele vai acabar forçando um joelho mais do que o outro. Então esse joelho aqui vai acabar sendo forçado mais que o normal. Isso é perigoso, essa posição que está sendo colocado os pés. Isso é muito perigoso. Vai subir. Então agora a gente vai ver a laçada. Essa raquete aqui, ela poderia estar um pouco mais para diagonal e para frente. Ela está muito no limite aqui, quase caindo para trás. Então esse é um pequeno ajuste para gerar uma alavanca maior. Sobe muito bem. O Pedro tem um nível bom de saque. Prona. Alonga. Para o quadril e para o movimento. Essa ideia de parar aqui, eu não quis comentar no vídeo anterior, porque nesse ângulo fica mais claro. Quando ele bate, nesse momento o braço assume, por isso que para aqui. A raquete acaba aqui porque o quadril que saiu desse ponto, o quadril que fez o ombro sair desse ponto, vai fazendo o ombro trabalhar até ele chegar aqui, e nesse momento ele trava e aí a mão assume, terminando o golpe travado aqui. Tanto que olha o contrapeso gerado pelo desequilíbrio do corpo. Então esse desequilíbrio que a gente vê aqui, isso aqui é o corpo trabalhando uma maneira de compensar a falta do equilíbrio que aconteceu porque o lançamento, na hora que ele vai bater, ele bate corrigindo. Pegou um pouco levemente no aro e vai para a lateral. Por isso que a gente está vendo o pé de trás dele
sendo arremessado para a lateral. A gente deveria estar vendo esse pé dele aqui apontado para a câmera, a sola do tênis para a câmera. Então eu vou voltar um pouquinho aqui na filmagem frontal, que eu quero mostrar um detalhe do quadril que eu só consegui ver nesse ângulo, que eu quero ver aqui. O ombro vem aqui, para aqui e aqui trava. Nesse momento, o ombro teria que vir até aqui na frente. Por isso que esse pé, ele vem aqui atrás. Quando o ombro direito continuar um pouquinho mais, naturalmente, esse pé vai subindo. Isso aqui é uma tendência natural de contrapeso, porque o quadril está girando mais tempo. Então isso aqui vai ser o contrapeso. Então aqui a gente conseguiu ver mais claramente esse pé alinhado com a raquete no contrapeso, na correção do contrapeso. Passa bastante o pé. Você imagina que aqui é um ponto, vou colocar um frame a frame aqui para a gente visualizar melhor. Olha o ponto que estava e para onde foi. Então ele passa bastante o bico esquerdo, passa quase um pé inteiro. Então isso aqui é uma correção que precisa ser feita, porque atrapalha bastante o trabalho do quadril e o uso da alavanca do ombro na realização do saque. Sobe bem, bate bem, mais uma vez compensando. Agora nós vamos ver na câmera lateral. Nesse caso, ele entrou menos, perdeu quadra, passou o pé esquerdo. Aqui dá para ver menos o pé, mas dá para ver a passada. Essa ele criou a alavanca. Essa criou a alavanca do quadril. Essa entrou mais com o quadril. Como ele arrastou menos, ele arrastou só um pouquinho, e aí o pé de trás fez o quadril trabalhar. O quadril, na verdade, conseguiu trabalhar, porque ele cria o início do quadril aqui. Isso aqui, esse desenho, ele já criou, ele já aciona o quadril. Esse desenho naturalmente aciona o quadril. E aí o pé arrastando acaba interrompendo o trabalho do quadril. Como ele arrasta pouco, o quadril consegue trabalhar, só que na puxada do pé ele passa do ponto, que também está super simples corrigir isso aí. Aqui dá para ver uma inclinação do corpo, uma diagonal clara. Por isso que esse pé ele vai sendo jogado para a lateral. Pela dificuldade. Se ele conseguisse alongar mais tempo o ombro e o quadril, esse pé viria para trás. Olha como termina o pé. Aqui dá para ver, inclusive, o quanto ele desequilibrou para o lado da câmera. Olha o quanto ele desequilibrou, olha como ele cai. Então esse desequilíbrio está sendo a perda
do subir. Poderia subir mais tempo, fazer essa raquete ser puxada mais tempo para cima, gerando uma alavanca maior. Só que daqui, o peitoral já parou aqui, o tronco, vamos falar, já parou aqui. Então a alavanca tá de ombro daqui, aqui. Então o ombro está fazendo esse trabalho, sendo que ele poderia continuar até aqui na frente. E aí esse movimento subiria e continuaria muito mais longo, gerando uma bola ou com muito mais efeito, ou com muito mais potência, ou até os dois, dependendo da estratégia. Mas a qualidade subiria muito com menos esforço físico. Perde um pouco nesse desenho essa ideia. Deixa eu voltar mais um pouco aqui. Acertar um frame certo aqui. Aí. Quando o movimento está para trás, deixa eu voltar um pouco. O braço está um pouco flexionado. Quando esse movimento ele vem aqui de trás para cima, quando o braço e o antebraço esticam nesse momento, a chicoteada da raquete é muito violenta, entrando embaixo da bola aqui. Mas como esse movimento que ele está buscando aqui, a bola está praticamente em cima da cabeça, ele está tendo que jogar o corpo para a diagonal, para cá, né, para o lado da câmera, para conseguir pegar essa bola aqui em cima. Esse movimento ele aconteceria com mais nível se esse corpo tivesse sendo projetado para essa diagonal, gerando um braço aqui e aqui sim um antebraço, e aqui sim a chicoteada da raquete entrando levemente embaixo da bola. Então essa potência que isso aqui geraria traria uma parábola muito mais violenta aqui em cima. Então, nessa ideia de, mesmo saltando, corrigindo o corpo na diagonal, quando o ombro está mais para o nosso lado aqui da filmagem, e esse movimento, ó, onde o corpo claramente vai o quadril para lá e todo o tronco para nós aqui. Então esse ombro esquerdo ele está para o lado da câmera, o quadril está para trás e os pés estão para cá. Então ele está fazendo um desenho de corpo mais ou menos assim, onde aqui está o pé, e aqui está a cabeça, e aqui está o quadril. Então isso aqui está fazendo perder altura, colocando o braço que acaba ficando muito para a diagonal, acaba tudo tendo que corrigir. Então aqui tem uma perda de potência muito grande que tem que ser trabalhado através de um lançamento mais alto, mas também de uma busca desse lançamento para que o contato aconteça mais alto. Então não adianta só lançar mais alto, eu tenho que fazer um trabalho aqui na base, para que essa base não tenha essa perda que está tendo aqui no pisar e antes no arrastar. Então são duas etapas que precisam ser trabalhadas aqui para depois acrescentar o quadril no lançamento e gerar uma trajetória mais longa para que o flexionar e o saltar seja natural para gerar um contato lá em cima. Aí o desenho, o nível muda de categoria. Aí é uma mudança muito, muito grande de nível através desses detalhes.